Seja bem-vindo, Nível de Eggs. Seja bem-vindo, meu amigo. Eu quero agradecer, começar, obviamente, agradecendo por tanta coisa. Porra, é uma história de agradecimento. Não posso nem agradecer só por você ter participado do Reciprocidade, que para mim já foi um presentão, mas agradecer por tudo, né? Você devo a minha carreira a você, saiba disso, porque comecei lá porra, longe, em 1998, na Volpe, depois SESI, depois fizemos tantas coisas juntos, assim, porra, até atuamos juntos, Sete Gatinhos, e quero agradecer mesmo, obrigado por você estar na minha vida, ser o meu mestre, minha referência de pessoa, de trabalho, de profissional. Porra, eu pensei em vários textos para contar, para falar para você, mas não consegui. Você é uma pessoa muito importante na minha vida, saiba Mas disso. você agora também está na área de educação já há alguns anos. Você sabe que é uma troca, né? A gente aprende muito também quando a gente passa conhecimento, transmite conhecimento, troca, né? E as pessoas vão evoluindo, vão trazendo também seus referenciais, a sua história. Isso a gente está sempre também se desenvolvendo. Então, esse agradecimento é o que eu também transmito a você. Acho que é uma via de mão dupla, né? Sim, sim. A gente, assim, eu comecei a ver os meus alunos de 15 anos atrás, eles já estão tudo na faculdade. Imagino você vendo a galera se formando o tempo inteiro, para cá, para lá. Porra, imagina, É só muito eu já. louco. Sabe que é muito louco isso? É quando o filho ou a filha, né? Os filhos dos ex-alunos tornam-se alunos. Você fala assim, pô, tô velhinho nessa área. Tem Ah, muita é. história para contar. Os casamentos que nasceram, as pessoas que seguiram carreira, né? Uma parte seguiu carreira, estão aí, que nem você agora, escrevendo, dirigindo, produzindo, um cara multifacetado, super competente, trabalhando, sabe? E seguindo e vendo na pele como é difícil também, ou seja, todos nós nessa resistência que é Porra, a vida artística, né? porra, tem que ser. Enfim, é um trampo, assim. Eu já, obviamente, como a grande maioria, acredito, não sei você, mas a grande maioria, eu pensei em desistir, acho que umas 4, 5, 10, 20 vezes. Isso Mas, vai sempre acontecer. Às vezes eu ouço também, eu assisto entrevistas de atores mais antigos, atores na faixa de 60, 70 anos, e falam que pensam até hoje em desistir. Imagine, você vê assim, nossos mitos falando isso. Então, acho que é meio uma condição de ser artista, está sempre em dúvida. é um fardo, né? É um fardo, né? É foda, é foda, é foda. Mas eu quero agradecer. Eu queria que você contasse um pouco, para quem está assistindo a gente, um pouco de você. Enfim, eu já sei, mas conta aí. Quem é o Nível de Eggs? Bom, é um santista que começou a fazer teatro lá em Santos, adolescente. Um movimento teatral de Santos é fortíssimo, é muito potente, é um movimento que tem história, né? Está dentro da história do teatro amador, do teatro estudantil, né? Bem antes de mim, inclusive. E lá eu comecei, lá mesmo fiz a primeira graduação, a licenciatura, depois vim para São Paulo, porque eu passei na EAD em 89, e aí daquele tempo para cá, estou sempre aqui em São Paulo. Depois da EAD, fui entrando em grupos, fui me envolvendo com projetos, fui envolvendo com a secretaria, com as oficinas culturais, porque eu já lecionava, eu já dava aula de teatro em Santos durante a faculdade, porque era um período que pouco se... Não tinha tantas faculdades de licenciatura de artes cênicas, e daí tinha um mercado fortíssimo. No primeiro ano de faculdade, você já era garimpado por algum lugar para poder dar aula. E eu sou de família de educadores, né? Irmãos, tios. Então, sempre gostei. No outro dia ainda comentei, né? Numa aula de Zoom, aí, numa aula online, que as brincadeiras, Santos chove muito.
Então, dias de chuva lá na rua, a brincadeira era ou jogo ou algum tipo de atividade dentro de casa, né? Eu lembro do Forte Apache, mas eu brincava muito de escolinha e às vezes eu era o professor, e era mó barato ser professor, brincar de escolinha, sabe? Então, tá na minha vida essa coisa da educação também, junto com a parte do ator, do diretor. E eu sempre levei assim na carreira, né, em paralelo. É muito difícil, que são áreas diferentes. Muitas vezes você tem que acordar muito cedo por conta da aula e dormir muito tarde por conta de ensaiar ou estar em cartaz. Mas mesmo assim fui levando e eu amo isso aqui. E daí, né, de São Paulo, construí a minha história, conheci pessoas, fui fazendo network, fui me envolvendo em grupos, conheço muita gente. Graças a Deus tenho muitos amigos nessa área da gente, que é difícil, né, construir amizades, mas tenho fortes laços de amizades dentro da área artística. E amo muito o que eu faço, né? Faço tudo com muita paixão, me envolvo intensamente. Mas isso tudo eu acho que tem a ver com o meu início lá. A coisa do teatro amador, de começar no teatro amador, do jeito pelo menos que era, né? É uma coisa muito forte, é uma coisa que envolve paixão. Então, eu sou muito movido à paixão nessa área, né? E é isso que eu também tento transmitir para os alunos. Então, fico feliz, né? Você abriu aí dizendo desse agradecimento, mas eu fico feliz quando vocês também ficam apaixonados, viciados em ser artista, em se desenvolver nas artes cênicas, né? Então, e aí fiz televisão, fiz publicidade, fiz cinema, muito teatro, 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 teatro. Sou um rato de teatro, né? Então, Uma é vida, isso. uma vida na caixa preta, né? Uma vida dentro do palco o tempo inteiro. Você começou falando sobre resistência, né? Eu queria começar falando sobre essa resistência mundial que estamos passando. Queria saber como você está lidando nesse momento com a sua criatividade. Como você está lidando no dia a dia com o seu processo criativo, com os seus trabalhos, com essa organização, que a gente falou um pouco off, mas como você está lidando com isso? Olha, tem altos e baixos. É uma coisa louca. Altos e baixos, inclusive, por conta da gente estar num país que, além da pandemia, tem toda uma guerra política e social muito forte. Desde a polícia matando jovens de forma cruel e forma irresponsável, e o nosso presidente, os nossos ministros. Quando eu vejo o ministro da Educação, eu que sou da área, dá um ódio, começa a mexer muito com o nosso emocional, né? Dá uma raiva. E aí isso, imagine, sozinho com raiva, né? O que a gente faz? Além de bater panela aqui na varanda, o que mais que eu posso fazer, né? E então, quer dizer, por isso que eu falo, tem altos e baixos, porque eu me peguei em momentos lutando, inclusive, com assim, de não vão vontade de deixar o país, por exemplo, de não querer mais viver num país como esse, e aí tem a pandemia, quer dizer, são altos e baixos por tudo que é lado, né? E na parte assim de educação, sou coordenador, né, lá na oficina de atores, tive que rapidamente me mobilizar para transformar o curso, ver o que é possível trabalhar de forma online e remota e o que não tem como, de jeito algum, o teatro se transformar, né? O aprendizado do teatro se transformar online. Então, ou seja, por um lado tem a minha ideologia de não acreditar que teatro se aprende assim, e por outro tem o que ser objetivo, porque até a ECA está ensinando alguns conteúdos de forma online. Então, ou seja, você tem que também quebrar paradigmas, quebrar um pouco o preconceito, talvez, e construir. Então, rapidamente tive que construir reprogramar um curso com grades novas, com atividades diferenciadas, e ao mesmo tempo preocupado porque estou ensaiando uma peça, estou dirigindo Nossa Cidade, e daí era para estrear em junho, já mudou para agosto, já mudou para setembro,
e aí você já não sabe mais, então aí você fica imaginando talvez entrar numas do elenco ter aquelas viseiras, né? Aí é uma peça de época, daí é complicado, corta o meu estômago ficar pensando nisso, e ao mesmo tempo os teatros vão diminuir. Tem teatro que talvez não reabra esse ano, tá abrindo falência alguns teatros da nossa cidade. Então, assim, é bombardeio de informação e aí com as nossas emoções, como eu disse, né, esses altos e baixos, e aí vem isso que você acabou de dizer, essa vontade de desistir, de jogar puta que pariu, por que eu fui escolher isso, né? É a área que mais vai ser prejudicada e é a área que mais está sendo reinventada de uma forma, por um lado, às vezes estranha, né? Porque eu tenho assistido alguns trabalhos que não parece teatro online, parece um vídeo, parece enfim, uma história feita para vídeo, né? Para audiovisual. Exato. Então, é um campo muito ainda novo para a gente, que a gente tem que pensar mais, redescobrir outras coisas, tentar outras possibilidades, porque aí não é teatro online, e sim um teatro gravado e uma atividade de audiovisual, vai. Um curta-metragem ou um média-metragem. Esses altos tudo isso passou pela minha cabeça, sabe? A todo instante, isso não, isso sim. É muito novo isso para a gente. Ninguém estava esperando, ninguém nunca pensou nisso, né? Então, aí, olha só uma coisa legal. Quando eu pintou o seu poema, né, para eu dar vida, e eu ao mesmo tempo fiquei lendo, relendo, pensando, por isso que eu demorei até, porque eu queria fazer uma coisa legal, uma coisa diferente do que estão fazendo, apesar que já fizeram de tudo, né? E outra coisa também, uma websérie também para dentro de casa, Sim. que eu peguei. No outro dia eu fiz um ensaio, nossa, foi tão especial o ensaio, parecia que eu não ensaiava há 10 anos da minha vida, parecia que eu estava tão carente de ensaiar, de fazer personagens. Então, esses dois trabalhos, o seu, mais esse que eu estou falando, e mais um outro que eu fiz logo no começo, teve um sabor tão bom, assim, foi tão legal, cara, porque aí a gente vê, olha como eu sou apaixonado, né? Eu fui fazer uma coisa simples, é uma websérie com vários episódios, eu entro num episódio, mas eu fiz com tanto prazer, com tanta vontade, aí peguei roupa aqui de casa, mostrei as roupas, quer dizer, a gente está sentindo falta, né? A gente está com receio da onde isso vai parar, do que vai mudar também no audiovisual, no cinema, na TV. Então, assim, é muita informação. É um ser humano aqui, com o nervo à flor da pele, Claro. recebendo tudo isso e tentando se manter, né? Porque tem gente que depende de mim. Então, é complicado, é complicado. São altos e baixos. Eu admiro quem escreve, que nem você, por exemplo, que acho que dá para pôr no papel uma série de coisas, né? Eu fico improvisando meus personagens, falando sozinho aqui dentro de casa, criando histórias, quando... É muito louco, Rani, é muito louco. Não, mas mesmo para escrever, né? Eu ouvi várias pessoas, né? Algumas pessoas não só escrever, mas como para criar, né? Muita gente, uma grande maioria, pelo que eu entendo, não conseguem, não conseguiram, não tem conseguido criar, pelo menos até agora, porque, né? Agora que a gente sentiu o baque, né? Cada hora que passa, o baque vai aumentando e o mundo vai mudando muito rapidamente, né? Você achava, né? Porra, eu saí do teatro, sabe? Acreditando que eu voltava na semana seguinte. Eu fiz uma apresentação, na semana seguinte eu não voltei. Eu falei, não, tudo bem, eu volto no mês seguinte. Hoje já era para estar terminando no meio da segunda temporada que eu ia fazer na Oswald. Eu ia do Parlapas para Oswald, ou seja, eu não fiz nem Parlapas, não fiz nem a Oswald. E eu tive, graças a Deus, uma ideia, que foi o Reciprocidades, que fez com que eu ocupasse a minha cabeça e começasse a criar. Muita gente não consegue criar, mas muita gente também tem conseguido. Você falou sobre nossa cidade.
E aí eu te pergunto, tem vários grupos, inclusive eu relutei no começo, falei não quero fazer nada online, porque eu queria sentir também, tentar entender. Por isso que eu fui para o Reciprocidades, que a ideia são curtas, né? É audiovisual mesmo, Solos, né? solos e audiovisual. Agora eu vou fazer o monólogo, e eu vi vários grupos fazendo. Estou te perguntando isso, se ficarmos parados até começo do ano que vem, meio do ano que vem, enfim, tem, né, pessimistas que falam que só voltaremos em 2022. Você acredita, por exemplo, na nossa cidade, não existe uma possibilidade de criar o conteúdo, brincar com essa questão online? Você acha É. que é possível? Eu resisto a isso, por ser assim, porque quando é solo, eu tenho assistido alguns solos e funciona bem. O ator, inclusive, como você também está ensaiando o teu, né? Tem momentos que você fica bem próximo até da tela, outros momentos mais distante. Tem como brincar com isso, com esses planos, né? Uhum. Coisa que quanto mais parecer um filme, eu acho que deixa de ser teatro, né? Quanto mais parecer que é uma websérie, por exemplo, que existem várias, aí não é teatro, né? Eu resisto um pouco à nossa cidade por ser um texto clássico, né? E por ser um texto que precisa também da relação. Tá certo que agora, ontem eu ouvi falar que as novelas que vão ser as que vão ser gravadas esse ano, vai ter uma película, parece, vai ter uma coisa acrílica mais moldável, que ela não é tão dura, que é meio mole. Eu fico imaginando tudo, eu preciso amadurecer mais essa ideia, não consigo imaginar a nossa cidade dessa forma. Peças de um, de dois, peças mais contemporâneas, eu acho que cabe. Tem uma ideia de solo também que me procuraram, que eu acho que cabe bem, mas não é tudo. Tem algumas coisas sendo feitas com a temática da quarentena, como teatro, mas temática da quarentena. Então, assim, já está sendo escrita dessa forma e pensando nisso, que cada um está na sua casa, sabe? Mas até onde vai, né, Rani? E como eu já mudei tanto em 3 meses, esses paradigmas que eu disse, eu acho que tudo pode acontecer. Por hora, eu resisto à nossa cidade, porque tudo que eu tenho visto, ou é um teatro contemporâneo, ou é solo, ou é de dupla, casal, né? Ou coisas escritas agora para essa temática mesmo e com esse estilo de trabalho, né? Cada um na sua casa, né? Eu Porque eu, penso assim. não, é isso, eu entendo. Você está falando. Nossa cidade é um clássico, né? Porra, é uma peça que eu Não, não já pensei, vi. por exemplo, já pensamos, olha só, Rani, de ter uma película para proteger, né? A plateia daquele jeito que está aparecendo o teatro lá alemão, né? Ou Uhum. seja, um terço só da plateia, mesmo sem as cadeiras. Se for aqui no Brasil, cadeiras fixas, você envolve com aquela fita de segurança. As cadeiras que podem sentar são sempre distantes uma das outras, né? O Sim. teatro ter todo porque assim o teatro até para bilheteria ter todo um aparato e uma regra de distanciamento. O elenco ter toda a sua proteção, as pessoas chegam ao teatro, medem temperatura, tudo aquilo igual a um shopping, né? E ter uma película na frente assim do palco, né? Mas é estranho tudo isso, cara. É bem estranho. Você Mas fica pensando em tudo, né? Inclusive se espelhando um pouco do que estão fazendo na Europa, porque lá os teatros estão reabrindo. Ainda não totalmente, mas estão reabrindo. Para a gente ir vendo como vai reproduzir aqui. sim, Por hora, é isso, sabe, que a gente tem. E também vai envolver lei de prefeitura, porque para abrir um teatro, para abrir um SESC, para abrir o SESI, tudo vai depender de regras da OMS, de Secretaria de Saúde, enfim. vai envolver muita gente, muito dinheiro, né? Eu me preocupo muito com a questão da quantidade de pessoas que vão ficar desempregadas, que já estão desempregadas há um bom tempo, né? Não só os profissionais liberais, os próprios, né? Você disse mesmo a questão, alguns teatros fechando e não voltarão, porque você, né?
não é barato, né? Muitos teatros são alugados, né? Então, são arrendados. Então, é muito difícil manter, né? Eu tava andando agora para comprar umas coisas para comer aqui na região, aquele mercado da semana que a gente sempre faz. E aí eu fui andando na rua aqui, é um imóvel, quase um imóvel sim, um imóvel não fechado, aluga-se, aluga-se, aluga-se. E você fala, nossa, assim, tinha uma senhorinha aqui do lado que eu almoçava de vez em quando, duas irmãs, Edna e Edi. Um amor, eu passava lá para comprar um sorvete e aí eu passei, na última vez eu passei, elas estavam arrumando. Isso tem umas 2 semanas atrás. Eu passei, olhei e falei, eu acho que elas vão começar a fazer delivery. E aí eu não falei oi. 2 dias depois, estava tudo limpo. Elas faliram. E nunca mais vi essas senhoras, nunca mais vou ver. Fica uma sensação, eu que tinha um contato, olha, elas eram minhas amigas. Eu fiquei querendo descobrir o telefone delas para poder saber. Mas olha aí que tema, hein, caiu no teu colo. O tempo inteiro, né? Eu quando Lá no SATED, né, você sabe, né, sou do SATED, então a gente está bem preocupado com a área técnica, porque nós temos técnicos ligados a shows, né, técnicos de músicos e de bandas, né, e de cantores, e também os técnicos do CEL, os técnicos do SESI foram demitidos. O SESC deu férias, alguns também demitidos, ou seja, os técnicos muitas vezes dependem dos espetáculos da gente, dependem dos teatros, das salas de espetáculos abertas, dependem dos shows. Não que a gente esteja diferente, talvez a gente tenha onde se amparar nesse sentido, que alguns projetos vão rolar. E são projetos que envolvem o ator na sua casa, ou o ator e o diretor, ou até um dramaturgo, mas poucos projetos estão envolvendo os técnicos. Então, a gente tem uma gama de profissionais queridos nossos, amigos queridos, desempregados. muitos. E sem por onde, para onde ir, como recorrer, sabe? Porque tudo bem, pode reinventar também o técnico, mas de que forma, né? Se cada um está na sua casa, se a coisa é remota, como que o técnico vai atuar, né? Como que ele pode entrar nesses pacotes dos online, das lives, né? Tá Porque difícil, tá difícil. eles dependem Vai passar um bom tempo ainda tendo que ajudar os amigos, tendo que repensar uma série de coisas, porque somos um todo, né? Somos os artistas e técnicos de espetáculos, nós somos um todo, né? Nós somos uma categoria, né? Então, é uma categoria que está bem afetada. forte, né? Tem, enfim, né? Tem a fundação lá, o Marlene Collet, tem várias, né? Agora o pessoal do musical também criou um para justamente tá focado nessa questão. Você disse tudo, né? Eu acho que a gente tá todo mundo no mesmo mar, né? Até ouvi esses dias uma expressão de alguém falando, eu não lembro quem foi, falou assim: a gente tá todo mundo no mesmo mar, não estamos no mesmo barco, estamos no mesmo mar, porque o barco é diferente, né? Tem gente que tem a sua canoinha, tem gente que está no iate, tranquilão. Estamos no mesmo mar, assim. Eu me pego Falou pensando. tudo, é verdade. Gostei dessa analogia, assim, Porque não tem como falar que estamos no mesmo barco, só se for um Titanic da vida, né? Com vários andares. Aí tudo bem. Aí, nesse caso, a gente está todo mundo num Titanic afundando, mirando ainda mais o Brasil. A gente está mirando o iceberg, sem dúvida nenhuma. A gente está indo nessa função. Mas você disse tudo, assim, estamos todos no mesmo mar, em barcos diferentes. E a questão, obviamente, agora, 3 meses parado, os atores começam a se reinventar, né? E a questão técnica, você disse tudo, eles estão limitados, eles podem até criar, eu acho que muitos vão começar a criar coisas X, Y, Z, mas que do perfil que a gente tinha, né, no velho mundo, digamos assim, era muito fundamentado no ator, no diretor, no espetáculo. Então, quando para tudo isso, fica todo mundo meio sem
sem noção, né? E a cada um se agarrando no que pode, né? Eu Mas queria que falar. barra, mas ao mesmo tempo, né, Rani, você está conseguindo. Uma hora esse solo você vai virar, inclusive, histórico por conta de tudo isso que você está falando, marca a tua história, não só por 9 anos escrevendo, mas por você ter estreado 2 dias antes ou 3 dias antes de tudo parar, um dia antes, na verdade, né? Porque teve lá o aniversário dia 14 também que você foi. Aí, a partir do dia 16, os teatros já estavam fechando, aí foi tudo fechado. Então, eu acho que é quase também uma prova de resistência você um dia tudo isso vai passar, entendeu? Que seja meses ou anos, mas tudo isso vai passar. E aí, esse solo vai ter um sabor para você. É isso que eu estou me apegando também, que tudo isso que a gente está vivendo, não só o amadurecimento que a gente está tendo, essas mudanças de valores também que todos estão passando, né? Um olhar diferente para a gente mesmo, pensando também nas pessoas, percebendo o quanto nós somos um grupo grande de pessoas, uma categoria, um corpo, né? Uma célula grande que são os artistas e o poder da gente, né? Na sociedade. Então, tudo isso tá tendo um outro peso e uma hora que tudo passar, esse projeto vai ser muito importante para você. Ah, mas não tenha dúvida. Assim, hoje de Talvez manhã. o projeto que você pode fazer a vida inteira, como atores que têm o seu solo, Sim. fazem uma vida inteira seus solos, né? Param um tempo, fazem outra coisa, passa 2 anos, volta o solo para nova plateia, para novos projetos, aí também para um tempo, volta outra vez. Então, são vários atores, são vários artistas que têm um trabalho solo que perpetua aí 10, 20, 30 anos fazendo, né? Você sabe que quando eu demorei muito para fazer esse espetáculo, porque eu queria justamente que ele fosse um espetáculo que eu pudesse seguir de forma contínua por tanto tempo, seja ele qual fosse. E eu demorei, e eu fiquei muito resistente no começo de fazer virtualmente, porque não por nada, por preconceito, por nada, só porque eu sabia que eu não tinha feito o espetáculo, porque é essa sensação que eu tenho. Por mais que eu É esteja, verdade. Só fez 2 dias. eu fiquei com a sensação, tipo, que assim, quem viu o espetáculo? Meia dúzia de amigos e família. E eu falei, mas graças a Deus, fico feliz que eles foram, mas muita gente não viu, né? E eu falei, porra, porque quando. E aí eu entro, e agora que eu decidi apresentar, eu falei, não, beleza, eu vou apresentar, porque aí talvez tem uma questão de personalidade, de jeito de trabalhar. Eu queria saber para você como foi. A gente está caminhando para o final, eu queria só saber como foi o processo de criação do solo, do Cartas à Velha Ah, foi Senhora. muito louco. Me conta, como foi? Ó, primeiramente eu recebi, amei. Primeiramente eu recebi, eu já leio teus textos há algum tempo, né? Já li cenas curtas, já li textos maiores, já li os seus poemas, suas crônicas, então você escreve bastante, né? Então eu já conhecia o jeito um pouco que você, a sua narrativa, né? O jeito que você conta uma história, né? E quando eu recebi aquele, gostei bastante e ao mesmo tempo essa fragmentação que ele tem, eu queria e também o que ele aborda, né, a narrativa, eu queria sempre a todo instante vinha uma coisa fragmentada para mim, vinha uma coisa, uma ideia de fragmentação, como que eu poderia fazer isso. Daí eu passei por várias ideias, né? Algumas eu dividi contigo, teve aquelas que seriam partes do corpo, né, do rosto, um trecho só um olho, outro trecho um olho, outro texto um cabelo, uma coisa aqui assim, um trecho só a boca. Aí comecei a ver muita coisa parecida, logo já, não que tenha que ter algo tão inovador, não é isso, mas só para não fazer algo diferente, né? E as ideias vão pululando, né? A gente vai tendo ideia toda hora, que nem te falei, a gente fica aqui fazendo personagem, inventando coisas. E aí foi vindo, teve uma hora que eu pensei assim, vou fazer inteiro tomando banho. No banheiro mesmo, inclusive
se precisar mostrar nudez, ia ser censurado. Mas assim, aí não, mas ele é fragmentado. Eu acho que não pode ser todo no mesmo espaço. Tem que mostrar ou espaços ou porque como as emoções ali vão se multiplicando, né? Por isso que eu não via uma possibilidade de ser num lugar só, de um jeito só. Eu queria mudar roupa, ou mudar lugar, ou mudar uma atitude, para levar para quem assiste isso que eu senti quando eu li, né? Na primeira leitura, essa fragmentação. E daí foi indo, então demorou, um processo demorado, assim, até chegar naquilo que as pessoas vão assistir. São pedaços aqui da minha casa, são emoções diferentes, que eu acho que essa pessoa que pensa daquele jeito, que fala aquilo, sente, e era como eu comecei a sentir também. Por que eu falo que você escreve bem? Porque você escreve o ator. Mesmo uma poesia, eu acho que você escreve pensando em alguém falando, né? Porque ela tem muita ação, ela tem isso que algumas palavras, o jeito que você cria, né? Mostra uma ação, algo que quando de uma estrofe para outra tem uma nova ação, assim. Você imagina os quadros, né? E na tua dramaturgia também cabe bem na boca do ator, né? O ator quando fala aquilo parece que veio dele mesmo, do pensamento dele. Então eu quis levar isso para esse trabalho aqui. E como eu te falei num outro momento aí, foi muito emocionante. Parecia que sim, assim, eu não fazia nada disso há anos, porque foi, sabe? Então, ai, tão bom fazer, né? Porra, que legal fazer um personagem, uma história, um poema. Que gostoso que é, a gente precisa disso, né? Então, me pegou inclusive num momento desse, assim, de carência de atuar, de carência de interpretar, de criar algo, sabe? Ah, que bom, eu fico feliz porque ficou realmente muito bonito. Eu fiquei com bastante medo de mandar esse texto para você, porque é um texto forte, né? Fala, né, é uma carta de despedida, né, da vida. Então, né, quem é essa velha senhora que eu cito no tempo inteiro? Mas eu falei, e aí quando eu vi o vídeo, eu falei, ai, que bom, você deixou leve. Ficou leve, Eu ficou quis dar uma gostoso. humanizada, assim, aquela coisa de fechar a porta, aquele momento da janela. O momento da janela, por exemplo, foi quando eu soube de um roteirista da Globo que se matou, né? Logo no começo da pandemia, não lembro o nome agora, não me recordo, mas ele foi divulgado como um roteirista lá, um dramaturgo, né? Da Globo. E aí foi quando pensei na janela, mas eu queria finalizar mesmo. Enfim, são essas coisas de ideias, né? Quando você tem a tua casa, a tua roupa, o teu celular, então você tem que também se adequar a esse sistema todo que a gente tem, né? Em mãos, né? Então Exato. isso também fortalece a criação. Você tem que, peraí, não tem como, né? Porque se fosse uma coletânea é um sarau, né? Que se você fizesse num bar, num local, é uma coisa, mas dentro de casa. Então você tem que se adequar a tudo isso. É um formato, né? O tempo inteiro, né? A gente tem que mudar, enfim, criar. Eu, por exemplo, eu me comprometi desde quando eu fiz o projeto. Tem um texto que chama Reciprocidades, que eu falei, esse eu vou fazer. Quando chegar no número 50, na verdade, quando chegar no número 5, eu vou fazer. Aí foi aumentando a quantidade de pessoas. Eu estou empurrando. Quando chegar em 5, a gente já está em 60 pessoas. Então, quando chegar em 100, eu faço. Mas porque me dá um pouco de Mas é o da onde veio o nome, né? E esse tem que ser seu, porra. Tem que ser o angústia. primeiro. Não, mas eu vou fazer, prometi que eu vou no comemorativo, quando eu fechar o projeto, eu vou fazer. Mas me dá um pouquinho de medo, porque de angústia, porque eu adoro atuar, eu amo atuar, comecei atuando. Mas como cada vez mais eu estou me enveredando para a escrita, cada vez mais eu estou cabeçudo. Então, quando vai para o corpo,
dá um pouco de agonia, né? Você fala, putz, como eu vou resolver? Porque o cabeçudo consegue, né? Mas, enfim. Mas você é muito, você diz uma racionalidade, começa a entrar na frente da emoção, né? Você É, está dizendo isso, né? O é, cabeçudo é isso, né? sim. Tanto que o solo, eu estou Mas você, tranquilo com o mas você, solo. Eu estou tranquilo com o solo, porque o solo. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Nini? tô, Eu estou tranquilo, por exemplo, com o tô te ouvindo. solo, porque o solo eu fiquei 1 ano ensaiando. Então, tudo bem. Então, eu já conheço personagens de trás para frente, já sei as brincadeiras. Na verdade, eu não faço um personagem no solo, eu faço dois o tempo inteiro revezo, né? Acho que eu nunca falei disso, né? Só quem viu a peça. Eu revezo entre dois personagens o tempo inteiro, eles estão conversando. Na verdade, eles não estão conversando, eles estão em tempos, situações, lugares diferentes, mas o tempo inteiro é como se fosse um personagem e um narrador da própria história. Sim. Então, eu estou mais tranquilo. Agora, fazer o Reciprocidades para mim vai ser um desafio. Então, tanto que eu estou deixando todo mundo criar do jeito que quiser, da forma que quiser, sem querer meter o bedelho, tipo, se divirta, assim. Porque eu sei que é foda fazer, criar, editar, produzir, pegar as coisas em casa, melhor colocar o celular apoiado em algum lugar. Nossa, essa é a parte mais difícil. Por exemplo, do banheiro, 3 pessoas fizeram coisas no banheiro. E aí eu falo, cara, como conseguiu? Eu levei o celular esses dias para fazer um negócio no banheiro, eu não consigo pendurar o celular. Nossa, é gambiarra, gambiarra atrás de gambiarra. Caraca, imagina, eu imagino. Diego, Mas então, isso eu fico imaginando, quem não tem ainda, eu acho que todos nós que estamos conseguindo fazer algo. mas você não sabe o que aconteceu. A gente gravou 90% do vídeo, eu esqueci de colocar o meu rosto com o seu. Então é só você, só para. Aqui comigo tá os dois. Então, mas Ah, como eu tô gravando aqui, tá a sua cara gigante e eu tô pequenininho. ah, vai ter que pôr você aí, caralho. Não, já coloquei. Agora eu coloquei no final, assim, mas, Ah. mas Mas então, Rani, eu fico imaginando quem não tem o know-how e a experiência de algum tempo, como que está se virando, porque assim tudo que a gente faz, tudo que a gente cria dentro desse quadrado que é um apartamento, roupas que você tem, objetos que você tem em casa, né? Tudo que você faz, a gente tem como referência como é do outro jeito, como é se fosse um vídeo com produção, como é se fosse um teatro feito num palco. Então, a gente tem essa referência e é nela que a gente se apega para poder transformar. Quem ainda não tem esse know-how, como que vai se dar, né? Como que consegue se reinventar? Ou a pessoa tem uma ligação muito grande no audiovisual, daí ela consegue mesmo, e domina a internet, redes sociais, daí tem esse caminho. Mas para o artista mais jovem, assim, eu vejo um lado complicado assim para poder se recriar, né? Eu estou dizendo, né? não, eu acho E muito. foi muito legal fazer aquilo tudo. Eu lembro que foi trabalhoso por conta disso. Foram em dias diferentes, não consegui fazer tudo no mesmo dia, fiz em 3, por conta 1 hora de luz, 1 hora de panelaço, que aqui todo dia às 8h30 da noite tem panelaço. No Sumaré está Aqui tendo também. direto. Aqui também. E tem horas que era por conta da posição no chuveiro lá, no banheiro, que você mesmo sabe o quanto é complicado. Enfim, cada hora foi um motivo, aquela coisa de apagar a luz também, na hora que eu saio pela porta. O sistema é, se eu ponho o pé fora da minha casa, acende a luz do corredor. Então, eu queria esse efeito, sabe? Primeiro escuro, para depois acender a luz do corredor e eu dar o texto final daquela estrofe. Então, tudo isso é um trabalho, cara. Mas foi tão prazeroso, foi tão gostoso. É como eu te disse, parecia que eu não fazia uma peça de teatro há muito tempo e aí cai como um alento, como uma bênção, sabe? Como um bálsamo, assim. Como é bom poder, né, a nossa manifestação, a gente poder interpretar, falar coisas que sente, transmitir algo para alguém que está nos assistindo, que é a nossa função, né? Que é a natureza do nosso trabalho, né? A É, essência do trabalho. sim, 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 sim.
Eu acho que talvez por isso, claro, que a gente pensa que, enfim, como sobreviver, mas começa a estar esse circo-teco, tanto que eu comecei a fazer, só comecei a fazer, ensaiar hoje o solo para voltar, porque agora começou a me dar, assim, eu comecei a sentir, porque o corpo começa a pedir, pera, não dá mais, assim, também ficar o tempo inteiro cabeção, você não pode correr, você não pode ir para academia, você não pode dançar, então você vai, antes que atrofie tudo, vamos fazer alguma coisa, né? Você sabe que eu acho, você falou sobre, eu acho que a galera mais nova, mais inexperiente, que não domina a tecnologia, está sofrendo muito, assim. E mesmo professores, educadores, e eu fiquei, confesso para você que me tem um pouco de inveja nesse momento de não estar dando aula, porque eu comecei a criar tanta Nossa, você ia ideia. fazer tantas coisas legais para Eu os teus comecei, alunos lá. comecei a pirar em tanta ideia que eu queria desenvolver, ainda mais agora com reciprocidades. Só para você ter noção, eu tive 4 ideias de coisinhas que eu queria fazer com alunos, de sériezinhas, assim. Ah, é uma coisa meio adolescente, uma coisa para criança, uma coisa que. Mas eu não estou dando mais aula. E aí eu falei, putz, tudo bem. Então eu estou guardando aqui para um futuro, para um, sei lá. Vai que a oficina de atores queira que abrir uma coisa online, aí o quê? Aí você me chama, aí eu vou fazer. Depois você me conta a tua experiência com a Fernanda, Tá. de todo esse trabalho que vocês vão fazer, que é importante, essa oficina de roteiro, de escrita criativa, isso é legal, isso é bacana. E isso que você está falando também pode virar uma oficina, uma coisa, um curso, né, com jovens fazendo, né, adolescentes mesmo fazendo uma web, uma coisa. Eu acho que tem caldo aí, Rani. Porque na verdade tem uma coisa que todas as ideias que eu tenho tido, que eu tenho anotado, que eu tenho um caderninho das ideias, é porque eu escrevo. Então, todas elas partem do princípio que eu vou gerar o conteúdo. Então, basicamente, eu tenho escrito séries, pecinhas, coisas para internet, microséries, pílulas, coisas engraçadas, coisas mais sérias. E aí chegou uma hora que eu tive que. E quando eu vi, eu estava escrevendo 4, eu estava chamando já pessoas para fazer. Aí eu falei, não, pera, eu não vou fazer nada disso. Eu coloquei num banco de ideias, porque não dá, não tem braços, né? E como eu não estou dando aula, e é isso, quando você dá aula, você sabe, você é mestre, você me ensinou justamente, exatamente uma coisa que quando eu dou aula, eu crio, que são desenvolver as funções dos alunos. Eu acho que a coisa que eu mais levo, para você saber, a coisa que eu mais levo de tudo que eu aprendi com você, é ver no aluno, principalmente quando é um aluno regular, que nem todos serão atores, mas ele tem alguma coisa nele que é bacana, que ele gosta de fazer, que vai dialogar com a linguagem artística, e aí puxa. Sim. Aí o cara gosta de cantar, puxa para cá, gosta de É. técnica, puxa para lá, gosta de pregar umas coisas, puxa para Gosta de lá. pesquisa musical, que muito jovem gosta de pesquisa musical, você tem como agregar eles. Gosta de pintar ou de pensar em moda, em figurino, você consegue agregar eles também. Eu fiz umas São duas. as habilidades. Eu acho que a disciplina de arte na escola convencional tem que despertar essas habilidades. Todo mundo tem alguma habilidade, entendeu? Sim, quando eu fui dar aula lá no Sanfra, foi o que eu fiz. Foi essa didática. Eu falei, cheguei lá, falei, porra, tem 50 minutos, tenho 12 turmas de 30 alunos, ou seja, 360 alunos. O que você faz em 50 minutos dentro de uma sala de aula que dificilmente era, às vezes, era no teatro? No último semestre eu acabei de conseguir fazer tudo no teatro. Mas o que você faz? Porque é isso. Tem aquele menino que vira para você e fala assim: eu prefiro estar na aula de matemática do que estar na sua aula. Fala, fudeu, né? A última coisa que eu queria era estar na aula de matemática. Mas quando eu descobria em cada um a potência, a habilidade e conseguia criar o link, e obviamente dialogando com outros educadores também, para, porra, vamos fazer um trabalho junto, teatro geografia, teatro português, eu fiz Romeu e Julieta, eu fiz teatro com a professora de inglês e a professora de português. Ai, que Então, legal, que foi legal, tá projetão. vendo? Nossa, lá eu fiz projeto com história, com geografia, com química. Então, assim, essa é a coisa bacana de dar aula, assim. Enfim, a gente está caminhando para o final. Eu quero. Nosso tempo está explodindo aqui, vai gritar o Zoom. Teríamos milhões de coisas. Porque o Zoom ele pede para parar. Então, eu quero novamente terminar. Meu amigo, obrigado por
tudo que você representa na minha vida. Você sabe, mas é bom repetir o tanto que você é fundamental para eu estar aqui hoje. Foi fundamental no começo, no meu primeiro dia, nas broncas, em me incentivar a fazer escola de teatro e ir para o Everton, depois me ajudar, enfim. Nós sabemos o tanto que você foi importante para eu realizar minha faculdade. E pela oportunidade que a gente tem de estar juntos. Espero que a gente possa estar mais juntos enquanto esse processo virtual dure, e após esse processo virtual estarmos próximos, que eu amo muito você, saiba disso. Te admiro. Obrigado, e desejo mesmo que você continue seguindo, formando a molecada, que é muito bonito de ver assim. Obrigado. Obrigado, viu, Rani? Muito obrigado também. Como eu te falei, a recíproca é muito verdadeira e a minha admiração é porque você nunca se deixou abater, né? Nunca se deixou, sabe, momentos de vacas magras que eu lembro quando você trabalhava em telemarketing de madrugada. Oh. Eu lembro na tua luta, né? Por N motivos, várias lutas aí você já enfrentou, vários leões você já matou, mesmo sendo um grande leonino aí, um representante desse signo aí. E o que mais admiro também é essa vertente que você tem, esse viés que você tem para tantas habilidades assim, e principalmente para coisa gerencial de produção, porque o talento para a escrita você desenvolve e vai desenvolver a vida inteira. Escrever também é um ato de resistência, é um ato também de contar a nossa história, né? de deixar a história para a eternidade. Né? E a coisa da produção é uma carreira muito ingrata. Só quem produz sabe o quanto é ingrato ser produtor, porque é silencioso, é invisível, é injustiçado, né? Sempre o culpado é o produtor e é ele que faz a coisa acontecer, né? O produtor, os produtores em geral, né? Então, essa habilidade, cara, é porreta, fácil. Porque tem que ter uma coisa psicológica assim por trás, sabe? Tem que ter ao mesmo tempo um sangue frio, ao mesmo tempo. Então, e o teu lado também, ator, acaba transitando por tudo isso, né? É um pouco do produtor que está aí no ator, é um pouco do escritor, do dramaturgo que está no ator, e você convive bem com isso, claro. Falo convive bem com altos sofrimentos, com altas coisas. Né? A gente é muita flor da pele, mas você transita bem com tudo isso, então é a minha admiração a você que lançou voo e foi adiante, sabe? Passou por cada uma, né? Não podemos dizer nomes aqui, né? Já foi até humilhado no trabalho, então quer dizer, passou por cada uma que eram motivos para você dar passos para trás e você só foi para frente. Inclusive, de alguns anos para cá, peças tuas, texto seu, né? Como dramaturgo em cartaz. Ou seja, é uma vitória atrás da outra, então minha admiração é muito grande por você, por esse ser artista. Eu acredito no artista assim, sabe? Múltiplo. Porque não dá, eu não dou conta de falar ser só ator, seria até, né, estranho só, né? Mas eu não dou conta de apenas atuar. Eu gosto de fazer outras coisas. É bom, né? É bom, preenche, né? Chega um momento que eu acho que é isso. Assim, uma coisa encaixa na outra, né? Eu acho que é isso. Eu acho que é uma coisa que faltou faltam nas escolas, enfim. Você passar por tudo, né? Quando você entra numa escola de teatro, eu sei que não, que você já ensina desde sempre, tá todo mundo dividindo, vamos colocar a mão na massa, vai se produzir, porque você cria essa didática. Isso falta muito nas escolas de teatro, porque, porra... Tem que aprender na prática, né, Rani? Você não vê você na prática tendo que escrever, dirigir, atuar.
fazer teu figurino, fazer... Você não vê agora, eu não sou figurinista, eu tive que improvisar figurinos com o que eu tenho lá para a websérie. Ator tem que saber tudo isso, ator tem que saber se maquiar, porque hoje em dia tu vai ter que chegar maquiado no Projac. Imagina. Então, assim, ator tem que saber fazer tudo isso. Sim. Tem que saber, nós somos artistas completos, não entra naquele purismo, naquela coisa do ator como um ser quase divino, que não vai a lugar nenhum. Que não vai e não cabe mais, né? Não cabe mais para esse mundo, assim, já foi, é passado. Obrigado, nego. Obrigado mesmo, por todo carinho. Obrigado. Tô por aqui, qualquer coisa obrigado. Obrigado também, Rani, muito obrigado. Eu tô louco para ver no ar, porque eu quero mandar para um monte de gente. Sexta-feira. Dia Tá 19. Bom. Um beijo, viu? Beijo. Obrigado. Fica com Deus. Sucesso. Pra gente. Muita paz aí também, muita saúde, se cuida, muita coisa para produzir. Me avisa quando for lançar o teu solo online, hein? Em julho, né? Aviso, julho. Avisa. Um beijão, viu? Deus, beijo.